Oi, gente, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu sou a Silmara de Carvalho e hoje eu estou recebendo uma convidada ilustríssima, minha amiga Joelma. Seja bem-vinda, Obrigada, Sil. Nós estamos aqui no espaço da Blume, que é uma associação não governamental que tem ajudado pessoas aqui no Brasil e ao redor do mundo, através de projetos sociais. E hoje a gente vai conversar justamente sobre isso, sobre uma viagem missionária que nós fizemos, a qual a Joelma participou e organizou. Nós vamos ver um pouco sobre esse processo da organização também, de estarmos lá e o trabalho da Blume como um todo. E vamos conhecer um pouco mais dessa pessoa incrível aqui, que é a Joelma. Então fala pra gente quem é a Joelma, quem que é a Jojo? Conta pra nós. Bom, eu sou a Joelma, ou Joju, ou Jojozinha. Como queiram. Como queiram me chamar, eu respondo, gente. E eu sou formada em psicologia, mas atualmente eu trabalho na Associação Blume junto com a Poli, né? E a Associação Blume, ela faz essa ponte entre quem quer ajudar com projetos sociais, né? Nós apoiamos projetos ao redor de vários lugares, né? Como a Sil já pontuou. E é isso. E tem quanto tempo você está aqui na Blume, Jo? Na associação faz 1 ano, mas eu estou na Blume, né? Faço parte da história da Blume desde o seu ano de fundação, né? A Blume já foi uma loja, não sei se você Exatamente. Vamos voltar um pouquinho, se porventura a gente não assistiu a outro vídeo, nós entrevistamos a Poli, inclusive eu vou deixar o link aqui se você quiser acompanhar também. Conta pra gente o que é a Blume, o que foi a Blume um dia, né? Hoje a gente sabe que a Blume é uma associação que tem ajudado pessoas, né, no Brasil e ao redor do mundo, fazendo essa ponte entre pessoas, né, que ajudam, que querem ser ajudadas. Mas a Blume nem sempre foi uma associação. Não. Né? O que era a Blume? Então, a Blume, ela sempre teve essa veia, essa vertente social, né? Porém, o início da história da Blume, a Poli teve um direcionamento de Deus, né? Para que ela abrisse uma loja. E através dessa loja, ela faria essa ponte, né? Já pensando no que se tornaria a Blume hoje, entre uma pessoa que ela quer ajudar com pessoas que precisam de ajuda, né? Então, lá em 2017, a Poli recebeu esse direcionamento da parte de Deus e ela fundou a Blume. E a Blume caminhou como loja até 2020, né? Foi de 2017 a 2020. E em 2020 teve esse marco, né? Onde a Blume se tornou uma associação e nesse formato que ela é hoje, né? Entendi. Então, a Blume, né, para vocês situar todo mundo aqui, era uma loja. Era uma loja de roupas femininas, isso. Onde todo o lucro era destinado para missões, né? E ela já tinha esse olhar para missões. Então, a Blume, ela destinava 40% dos lucros no início, né, da sua fundação para projetos sociais. E depois ela passou a ser 100% missionária e ela chegou no tempo onde a Poli entendeu que era para ser somente uma associação e trabalhar como a gente trabalha hoje. Isso assim, apoiando projetos que a gente sabe que aqui no Brasil tem em Rondônia, tem aqui em Goiás, teve no Pará, né, no Paquistão, na Índia. E especialmente hoje que é o que a Blume tem abraçado e tem levado adiante, especialmente que é o Projeto Ser, que fica em Angola. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, basicamente, apresentando um pouco mais para vocês o Projeto Ser, o que acontece lá e sobre viagens missionárias. Afinal, né, a gente teve a graça de poder, somos agraciados por Deus com a oportunidade de estarmos lá. E tem muita dúvida, né? Um pouco o pessoal conversa bastante sobre isso, como foi a experiência, como que é a experiência. E a gente quer trazer um pouco disso para vocês, né? E até para quem intenciona um dia poder viajar, fazer uma viagem como a que nós fizemos lá para a Angola. Exatamente. Joelma, a Blume já fez 2 viagens missionárias lá para Angola. E lá, agora a gente vai entrar nessa parte das viagens, e a gente vai então para participar de um projeto chamado Projeto Ser. Isso. O que é o Projeto Ser? Para quem ainda não conhece, explica pra gente, por favor. O Projeto Ser, ele é um projeto que ele atende crianças, oferecendo educação básica, escola bíblica e escola de
Futebol. Escola de futebol. Isso. E o Projeto Ser, ele tem pretensão também, que já até iniciou, né, um projeto com as mães das crianças, que é um projeto de artesanato, e a intenção dessa escola de artesanato é que as mães, elas gerem fonte de renda, né, para que haja uma melhoria também na família dessa criança, né. O objetivo do Projeto Ser é atender não só a criança, mas também as famílias dessas crianças. Então, o Projeto Ser está lá na Angola, atendendo crianças, né, e as suas famílias, né, dando escola, dando educação cristã e outras coisas mais, atingindo também a comunidade ali como um todo. Né? Vamos voltar um pouquinho, como é que foi a primeira viagem missionária quando vocês foram? Foi em? 2019. 2019. Quantas pessoas foram na primeira viagem? Na primeira fomos em 6. 6 pessoas que estiveram lá. Quais foram os principais desafios da primeira ida para Angola? Você na parte da organização. Sim. O que foi que você enfrentou assim de desafios? O que era tudo novidade, né? Isso. Conta pra gente. Essa viagem em 2019 nós fomos com o objetivo de conhecer, né? Porque nós já apoiávamos o projeto, só que nem a Poli conhecia, né, pessoalmente, e o nosso objetivo quanto associação sempre foi se envolver em causas que de fato acontecessem, né? Então nós fomos lá com o objetivo de conhecer. Nessa primeira viagem eu não estava na parte da organização, eu trabalhava na Bloom loja e existia uma outra pessoa que fez esse processo de organização, que esteve mais nos bastidores, mas era com um objetivo diferente do que nós fomos agora, em 2022, né? Então nós fomos para conhecer a estrutura, para conhecer as crianças, conhecer professor, conhecer um casal de missionário que estava junto com a Deise e o Paulo, que são os coordenadores hoje. Então foi mais assim, com o objetivo de saber como funcionava na prática o Projeto Ser, né? Você se surpreendeu, Jô, quando você chegou lá? Muito. O que foi a sua primeira impressão quando você chegou lá no projeto? Qual foi a sua reação? Conta um pouco disso, por favor. Certo, então, a primeira impressão, assim, quando eu cheguei em Angola, né, não foi nem... foi ver como que as pessoas, elas eram escassas de coisas básicas, coisas que fazem parte da dignidade de um ser humano, né? Como um saneamento básico, alimentação, escola, né, trabalho. Então, assim, coisas básicas que às vezes a gente não imagina que alguém no mundo vive sem, né, a oportunidade, né, de ter aquilo ali. Não nós estamos falando aqui, não é de eu ter algo melhor para eu vestir, ou eu ter algo melhor para eu comer, ou eu ter uma casa melhor, é de não ter. Então, o que mais me impactou quando eu cheguei em Angola foi o fato deles não ter as coisas, né, de não ter de onde tirar, né, porque a realidade que eu já tinha me deparado eram realidades assim muitas vezes escassas, mas tinha possibilidade, né, tinha um auxílio, alguma coisa, e lá eles não têm. Então isso foi o que mais me chocou, assim, a princípio, pensar, nossa, existem pessoas hoje, né, que não têm acesso. Né, foi mais... E como que foi esse processo para chegar lá? Vamos falar em termos de logística, tá? Antes da gente chegar lá. Porque a gente nós estamos em Goiânia, né? Como é que foi para vocês dessa primeira viagem, quando vocês foram? Você sair de Goiânia até chegar lá na Angola? Porque não é simples assim, pegar um aviãozinho aqui e desembarcar lá na Angola, né? Não, já começa no aeroporto. Então, assim, você precisa estar atento a muitas coisas com relação à cultura deles, a como eles pensam, a como eles enxergam as coisas, e assim, você está indo para o país deles. Então, você precisa saber como que são as regras deles, como que eles vão funcionar. Acredito que todo país é assim, só que a diferença é que o angolano, ele pode mudar de última hora e ele vai decidir do jeito que ele quer. Você só se adequa. Você só se adequa. Então vá preparado, assim, para situações que você pode passar, né? Entendi. E aí voltando na parte do trajeto, vocês saíram de Goiânia, de Goiânia, São Paulo, Luanda. Esses foram de avião para Benguela? Isso, na primeira viagem nós fomos de avião.
Para né? Benguela, isso. É um tinha voo. trajeto bem demorado, né? Isso, E aí, esse diferente. impacto que você teve foi nessa primeira viagem, foi especialmente ao chegar em Em Benguela? Luanda. Já em Luanda. Já em A hora Luanda. que chegou em Luanda, Isso. você já teve. Você já vê que é diferente, E assim. mal sabe que só tá começando. Exatamente, as emoções começam ali. Porque, querendo ou não, ali Luanda como capital já tá bem mais à frente dos outros Isso. lugares. Porque dessa segunda viagem, quando nós fomos, a gente de Luanda até Benguela, nós fomos de ônibus. Né? Então a gente passou por altas emoções. Muitas emoções. Né? Inclusive no trajeto, né? Quando a gente está na rodovia, né? Sim, exatamente. Né? A questão de. Eu nunca vi tanta buzina na rodovia. Sim. Né? Então você tá andando lá. Eles gostam de buzina. E eles buzinam assim com uma loucura e velocidade máxima. Sabe, por mais que falhe às vezes, assim, acelera, mas o motorista não dá muito crédito pra gente, não. E Isso. mandou ver. Então, nessa segunda viagem, né? Eu tô te perguntando isso porque a minha impressão foi nessa segunda viagem, mas foi no trajeto de ônibus, né? Sim. Que a gente chegou e a gente olhando assim. De qualquer forma, é uma viagem cansativa porque ela é longa. Porque mesmo quando nós fomos de avião até Benguela, como eu falei, tem poucos voos, então assim, é de acordo com o horário deles, né? Então a gente passou muitas horas. Você passa de espera, né? Isso, lá em Luanda, e aí depois que você vai para Benguela é tudo muito longe, né? E é tudo assim de difícil acesso, até mesmo pela questão como que eu poderia dizer? Porque assim, aqui nós somos bem mais avançados, né, por essa sensação que eu tenho. Não sei se você teve essa percepção, mas eu tenho essa percepção de que eles estão muito atrasados em algumas coisas e isso faz com que seja mais difícil, até meio de locomoção, né, do básico, gente, é o que eu costumo dizer. Lá eles têm dificuldade, eles não têm acesso ao básico. Só que assim, quando a gente fala dessa forma, vem o sentimento de, nossa, como eles sofrem, né? Nossa, como é difícil a vida deles. E a gente não tá aqui para fazer esse tipo de apologia, né? Porque é a cultura deles. A gente só tá falando da nossa percepção, porque a nossa realidade é essa aqui. Então você vai chegar lá, você vai ter um choque. Só que eles não sabem como é o outro lado. Então eles vivem normal, igual a gente vive normal aqui. Isso não causa o mesmo impacto neles, né? Pra eles tá tudo bem. Pra eles tá tudo bem, aquela realidade deles, aquele é o meio de transporte que eles têm, aquilo são as coisas que eles têm acesso. Eles não sabem o que é ter tipo um saneamento básico, eles não sabem, eles são adaptados à realidade deles, né? A cultura deles. Então a gente sempre costuma pregar muito isso, a gente tem que respeitar. Por mais que a gente chegue aqui e fale, né, sobre os impactos de chegar em Angola, mas a gente fala com muito respeito, porque é a cultura deles, é a maneira deles viver, e a gente não quer que vocês olhem para eles com um olhar de pesar, né, porque eles têm, em contrapartida, eles têm características, né, da forma deles viver, que nos constrangeu muito. Com certeza. Né, que é outro ponto de impacto, assim. E a gente falando disso aqui, né, de realidades, essa semana, Jô, eu tava andando lá perto de casa e um lixo, porque assim, lá tem muitos lugares sujos, né, lá na Angola. E eu tava andando no bairro onde eu moro aqui, e aí eu olhei tanto lixo que eu fiquei assim, gente, se é um suíço aqui, eu acho que ele ia ter a mesma percepção que eu tive lá na Angola. Ele ia chegar e falar assim, gente, que povo é esse? Legal, né? Existe Então, esse contraste mesmo. São contrastes, né, que eu fiquei envergonhada, gente, do tanto de lixo que tinha na calçada lá perto da minha casa. Eu falei assim, gente, que é isso? Se fosse, fiz justamente esse pensamento, falei assim, nossa, na Angola eu cheguei, eu vi tanto lixo lá, assim, e parecia que trintão. Aí fiquei, agora eu penso, eu nunca estive na Suíça, né, mas a gente estuda sobre, a gente ouve falar que é tudo muito limpo, né? E aí, de repente, o europeu vai chegar aqui, ele vai sair falando do Brasil? Sim. A mesma coisa, o mesmo sentimento, né? Exatamente. Então, são coisas assim, as regionalidades, né, ou cultural, infelizmente, isso tem muito no nosso país também, né? Muito sujeira ainda, muito lixo, muita gente que não tem esse zelo, né, ambiental e tudo mais. E acontece, né? Então, a gente viu isso muito lá, de questão de sujeira, de lixo, né? E eu queria, não é falando, como a Jo falou aqui, a gente não quer de forma alguma, né, nem menosprezar a cultura de lá. Não, de forma alguma. São as nossas percepções, né, que as percepções que nós tivemos durante a viagem, e tem muita gente que pergunta, né, como que aconteceu, e como que é, e é isso, né, a pessoa que vem de fora e vem pro Brasil, né, e ao mesmo tempo que a gente estava indo para Angola, tinha uma amiga minha se mudando para Portugal. E ela falou para mim assim, olha,
Eu tô vendo vocês postarem aí tanta coisa, né, das diferenças do Brasil, e eu poderia fazer esse pensamento também aqui em relação Aos portugueses. à Europa como um todo, né? Aham. Então, assim, Sim, diferente, é diferente. né? É por isso que a gente sempre está pontuando a respeito de, do olhar para Angola, porque a gente nunca quis mostrar assim algo, nossa, como eles são sofridos, Não é essa a intenção. nossa, como eles, né? Porque é fazer algo apelativo, né? Então, o nosso objetivo é que você olhe sim para esse povo, que você entenda sim que você pode fazer algo por eles, se assim você entender que é para lá que você tem que olhar, né? Que eu acho que isso já é outro assunto que a gente pode entrar. Mas, assim, mostrar que, apesar de toda essa dificuldade, né? Apesar dessa escassez, né? Que eles passam, eles têm as características deles que são muito positivas também. E que talvez não, para eles, né, a gente passou por uma situação lá que eles não, a nossa ideia quanto equipe era que todos almoçassem juntos nesses dias que nós tivemos lá, né? E eles não quiseram comer a nossa comida, porque para eles é estranho. Então, só para você entender o nível de como são as coisas, Diferenças né? culturais. As diferenças culturais. Então, da mesma forma que para a gente é chocante, para eles também eles também têm dificuldade de comer a nossa comida, de se comportar da forma que a gente se comporta, e existem coisas que a gente, e nem é nosso objetivo, nunca vai mudar. Né? Nem intenciona, não intenciona. O que a gente pode fazer é, como seres humanos, ter um olhar de compaixão, né? E buscar proporcionar uma vida melhor para eles, né? Através daquilo que a gente entende que a gente pode fazer. Exatamente, porque tem muitos aspectos, por exemplo, que eles desconhecem, né? Sim. Porque a gente falou, eles não conhecem outras realidades, Sim. Por exemplo, de oportunidades de trabalho, outras realidades de crescimento profissional, né? Porque eles não têm acesso, né? Não é igual a nossa realidade, que você pode escolher, eu não quero trabalhar, sei lá, de carteira assinada, né? Eu quero ser um PJ. Um exemplo assim, eles não têm acesso nessas coisas, né? Não é algo que eles podem escolher. Não, eles não têm, simplesmente não têm. E aí, voltando então um pouquinho, o que a gente falou, você fez a primeira viagem, vocês foram lá com a intenção de conhecer, né? E nessa segunda vez, a Jojo, que já tinha ido uma vez, foi agora com a missão de organizar essa viagem, né? Tá na equipe de organização. 25 pessoas você estava organizando para ir. Como é que foi esse processo, Jo, de organizar 25 pessoas para chegarem lá? Gente, primeiro vamos falar assim, quantas malas foram levadas daqui para lá, Jo? Foi uma média de 70 malas. Penso que são 70 malas. 70 né? malas. Considerando assim, que cada pessoa tinha direito a 2 malas daquelas grandonas, né? De 23 quilos. Então, causou susto em muita gente, né? Isso. Então, se você pensar por aí, a gente precisava encher, né? Cerca de, sei lá, foram umas 40 malas só de doação. Isso se você for fazer um cálculo rápido aqui, gente, que eu sou de humanos. Cada humanas aqui vai dar um grito. Cada pessoa tinha direito a 3 malas, né? 2 malas grandes e uma bagagem de mão. Então eram 75. Porque a gente chegou no aeroporto, a gente teve problemas com isso. Tivemos problemas com isso, exatamente. A informação é uma que a gente poderia levar. Chegamos lá, não podia, e a gente ficou no desconforto. Nossa. Mas enfim, vamos voltar aqui com a sempre assim, gente. Viagem missionária, não vai pensando que o script vai ser perfeito. Não é redondo, né? Não. Você sempre tem surpresa, então você já vai preparado, né? Emocionalmente para isso. Mas, assim, em tese eram 75 malas, né? Que cada um tinha direito a 3 malas. E nós levamos, acho que 37 malas de doação, porque tiveram muitas pessoas. Eu mesmo, você também, né? Fez isso, que nós cedemos as nossas 2 malas e ficamos só com a mala de mão. E, gente, dá super certo, tá? Vou falar pra vocês aqui que dá super certo, você consegue viver, tá? A gente ficou 15 dias com mala de mão e uma mochila e deu certo, né? Porque porque você tá indo pra uma viagem missionária, você tá indo lá pra servir. Então, a sua primeira coisa que você tem que ter em mente eu não estou indo a passeio, eu estou indo pra servir. Então, já começa por aí.
né? Na hora de organizar sua mala, você já pensa nisso. Você já pensa que o hotel diz pra você que vai ter uma lava-louça, lava-roupa, vai poder lavar a roupa e tudo certo, e você chega lá não tem como lavar roupa. A não ser que você pague, não é baratinho não. E aí, enfim, mas a gente se virou com uma mala de mão, sem a lavadora de roupa. Sem a lavadora de roupa. Mas a gente sobreviveu. A luta, na verdade, falando do princípio, né, da organização, já começou aqui em Goiânia, porque nós precisamos de alugar 2 vans para conseguir transportar esse povo até Brasília, porque o nosso voo saiu de Brasília, né? Então, nós saímos de Goiânia de van, só para vocês entenderem nosso trajeto. Nós saímos de Goiânia no domingo, dia 17, de van, embarcamos em Brasília de madrugada, na segunda, passamos o dia em São Paulo, né? Que é Brasília, São Paulo, e aí embarcamos para Luanda, 6 horas da tarde, na segunda-feira. E aí, chegando em Luanda, nós ainda, porque o visto, você faz o processo lá em Luanda, quando você chega, né, em Angola. Você dá entrada no pré-visto aqui, mas lá você precisa pagar a taxa e eles vão emitir. E nós saímos de Luanda para Benguela de ônibus. Já à tarde, né? À tarde, né? Porque nós chegamos no aeroporto e assim, uma equipe grande, tinham muitas malas, algumas pessoas foram paradas na alfândegas e nós saímos de lá, já era umas 3 horas da tarde. Nós chegamos em Benguela já à noite. E tem um negócio. Lá o pessoal fala que aqui em Goiás a gente tem um negócio do aqui, é ali, né? É bem ali. E lá também tem um negócio parecido, porque o moço falou assim, a gente chegou! Você lembra? O missionário que estava com a gente, chegamos, mas nós chegamos dele, eu não sei onde que ele tinha chegado, até hoje eu não sei. Mas assim, ele falou, chegamos, e a gente continuou rodando, foi rodando. Chegamos onde? Mas enfim. Não chegava nunca. Resumindo, a gente saiu daqui no domingo à tarde, chegamos lá em Benguela na terça-feira à noite. Foi. Então foram algumas boas horas. Algumas boas horas, né? Então. É bem cansativo, você chega lá assim já. Então, e aí nesse processo de organização que a gente estava falando, esse tanto de malas, né? Sim. As doações, como é que foi feito isso para distribuir tudo e mandar para as pessoas? Como é que a gente organizou isso, essa logística? Então, a logística, né, foi eu e a Poli que montamos a logística, né, de como funcionaria isso. Então, nós fomos pegando pessoas do grupo que podiam ceder essas malas, porque a gente foi anunciando que a gente precisava de doação e a gente foi recebendo, e graças a Deus o Senhor, ele tem um mover, assim, quando acontece esse tipo de coisa. É sobrenatural. Muita gente quer doar, graças a Deus. E assim, a gente fica num misto de sentimento, que é uma felicidade de você estar recebendo a doação, com desespero de como vamos levar isso. Onde que eu vou enfiar tanta coisa? Então, assim, é desesperador. Acho que a viagem já começa uns dias antes, quando você começa essa organização. Então, nós fomos pegando essas pessoas que cediam as malas e pedindo doação de mala também, porque a gente não tinha mala para levar tudo isso. Então, tiveram pessoas que participaram da viagem através de um empréstimo da sua mala. Obrigada. Obrigada, vocês ajudaram demais. Então, nós recebemos as doações aqui na associação e nós fomos organizando. Então, um exemplo, se a gente está levando remédio, a gente não leva remédio só em uma mala. A gente distribui em várias malas. Então, nós íamos recebendo essas doações, trazia aqui para a Bloom e ia distribuindo em todas as malas. E aí nós etiquetamos essas malas com fitas. Então, vamos supor, a Silmara levou a minha lilás. Isso, a cor da fita dela era lilás. Então, as 3 malas da Silmara tinha fita da cor lilás, para que a hora que ela chegasse no aeroporto, ela soubesse que aquela mala era dela e ela estava responsável por aquela mala ali. Então, nós elaboramos todo um termo de responsabilidade, né, para quando você participa desse tipo de viagem, porque a pessoa ela já vai ciente que ela vai ter que ter responsabilidade começando daqui, né, com o que ela está escolhendo fazer. Então, começou pela organização daí, e a van, nós já tivemos problema na van, porque eu tinha falado pro cara da van que nós tínhamos bastante mala, falei em torno de quantas malas seria. E ele acha que não dá pra dimensionar. Eu acho que ele não acreditou. Não sei o que aconteceu. Que chegou aqui no dia, eles chegaram com as 2 vans. Com 2 vans, mas uma carretinha minúscula para pôr 75 malas. E a gente se olhava assim, eita. Não, aí ele chegou em mim e falou assim,
Eu nunca vi tanta mala na minha vida. Falei, pois é, aqui as coisas acontecem dessa forma, e agora como que nós vamos fazer? Mas o Senhor, Ele foi conduzindo a situação, a gente conseguiu levar todas as malas, né? Graças a Deus. Então já começou por aqui, todo esse trajeto, né? Bem... com muita emoção, né? Eu costumo dizer. É com muita emoção. E todos os trajetos foram com muita emoção, porque aqui nós tivemos esse contratempo. Em São Paulo, nós também tivemos o contratempo, que a Silvia todo chegou lá, eles falaram que a mala de mão teria que ser despachada, que a gente Isso não tudo... tinha direito. Aí não tinha muitos encontros de informações, se isso tinha custo, se não tinha, que ia jogar as malas de qualquer jeito. E aí começou a ficar preocupado, porque a gente estava levando coisas que não podiam quebrar. Exatamente. Né? Até violão, coisa assim que a gente estava levando. Isso. Então, mas foram detalhezinhos, né? Detalhes. Que a gente vai se ajustando. Isso. Nós tivemos, em resumo, nós tivemos contratempos em todos os trajetos. Porém, Deus vai na frente abrindo caminhos. Quebrando as correntes. A gente cantou bastante. Bastante, né? Porque de fato foi isso. A gente vai vivendo assim, milagres atrás de milagres, né? Desde o início assim, da organização da viagem, né? Não é só lá na viagem ou no trajeto. E por falar em organização, tinha um medo rondando, que era muitas pessoas, 25 pessoas, que não se conheciam. Exatamente. Então, né? A maioria não, a gente não conhecia entre si. Então, rolava assim, e aí? O que vai acontecer? Né? Porque a gente sabe que não é fácil viagem em grupo, gente. Uhum. Não é fácil. De amigos, aí você imagina, né? Essa foi a minha sensação. Quando eu vi aquele grupo de 25 pessoas, eu pensei, como que vai ser isso? Porque, assim, são pessoas que não tinham afinidade, né? Tipo assim, não convivia. E eu pensei, mas como que vai ser isso, meu Deus? A gente não sabe como as pessoas vão se comportar. Então veio toda aquela preocupação. Só que eu penso assim, que é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você não consegue nem se preocupar muito com isso. Você vai com medo mesmo. É aquele ditado, tá com medo? Vai com medo mesmo. Então, nós fomos assim um pouco apreensivos com tudo isso, né? Nós nos respaldamos bastante, né? Com relação a todas as pessoas que foram, nós nos conscientizamos ao máximo essas pessoas, nós fizemos reuniões antes, né? Nós fizemos de uma forma para que tudo tivesse assim muito explicado, muito claro para todo mundo. Para não ter surpresas assim de chegar na hora, mas eu não sabia disso. Não, a gente fala a real mesmo, como que funciona, e assim, Deus nos surpreendeu, né, de forma positiva, porque e a gente viu que, mais uma vez, né, Deus nos mostrando que a gente não tem controle de nada e que é Ele quem opera todas as coisas, né, que foi uma equipe assim que dava para ver que todo mundo entendeu qual era o objetivo da viagem, qual era o propósito. Todo mundo teve um coração muito servo, assim, eu via que em todas as pessoas foi unânime isso, né? Desde até as crianças que participaram da viagem, todo mundo muito entregue, assim mesmo, né? Uhum. Entendeu o objetivo, foi alcançado, graças a Deus. E a gente falando disso aqui, né, dos contratempos de viagem e tudo mais, nós tivemos nesse tempo aí as pessoas que testaram positivo para o Covid e não puderam ir. Porque nós ainda estamos nesse cenário, né, de pandemia, então o teste do Covid é obrigatório, e no dia de embarcar, 3 pessoas testaram positivo. Da mesma família. Da mesma família, né? E aí veio outro dilema. E a mala dessas pessoas? Porque elas já estavam comprometidas. Então, a gente pagou por aquelas malas? Pagamos pelas malas. Pagamos pelas então, pagamos porque não dava pra deixar, né, gente? E a gente brincava muito, né? Olha, tá todo mundo proibido de pegar Covid. Mas, enfim, Deus é quem sabe todas as coisas. E chegou no dia, essas pessoas testaram positivo, elas não foram. Mas a gente levou as malas, porque... As doações, doações, não tinha como não levar. Então, assim, teve esse contratempo também, mas a gente entende que Deus ele tem o tempo certo para cada coisa. E se essas pessoas não foram agora, se assim Deus permitir na próxima, elas vão estar lá. Deus é soberano sobre todas Exatamente. as coisas, né? E é dele o sim e o não. Né? E a gente vai descansando nisso e deixa tudo mais fácil. Sim, né? Entender que ele não perde o controle, né? E Jô, você chegou agora esse ano lá. Uhum. Que vocês estiveram lá em 2018? 19, né? Uhum. Foi 2019, vocês voltaram agora em 2022. Uhum. Você viu muita diferença do que vocês viram lá em 2019 para agora?
dentro do projeto? Dentro do projeto, sim. Muita diferença. Assim, é nítido o quanto as crianças que são assistidas pelo Projeto Ser, elas têm um desenvolvimento diferente das outras, oportunidade, que são muitas crianças, né? Isso é até algo assim difícil para a gente lidar, porque a gente não consegue abraçar todo mundo. Dá vontade, não dá? Isso, e são muitas crianças, então a gente está falando assim de 500 crianças, 700 crianças, são muitas crianças, brotam, gente. Né? Isso, são muitas crianças, e lá eles têm uma cultura diferente da nossa nesse quesito de cuidado com crianças, então as crianças ficam muito na rua, né? Não tem assim, os pais lá não tem essa mesma proteção, né, que a gente está acostumado a ver aqui. Então é assim, a gente organiza atividade com eles e entra as 300 crianças assistidas pelo projeto e fica umas 500 no portão do projeto, e a gente fica naquele momento assim difícil de lidar, porque você não consegue nem atender, não é nem porque você não quer, você não consegue. Se a gente for abrir o portão e deixar todas aquelas crianças entrar, a gente não vai conseguir oferecer, né, para elas tudo que a gente gostaria, né? Mas assim, é nítido o quanto que o Projeto Ser, ele causa mudança na vida daquelas crianças, né? E ali você destrava destinos também, né? Porque a gente está falando de famílias. Né? Uma criança que ela é atendida pelo Projeto Ser, ela tem a oportunidade, né, de mudar o destino da família dela. Né? Ela consegue ter acesso ao que é tão básico, gente, tipo educação. Lá a escola não é para todos. O Daniel, que é o garotinho que eu escolhi para padrinhar, quando eu cheguei lá esse ano, ele não estava no projeto. E eu fui até o bairro lá no dia que nós fomos conhecer. Só voltar aqui um pouquinho. Daniel foi uma criança que você conheceu em 2019. Isso. E aí você chegou esse ano, não encontrou o Daniel. Não encontrei o Daniel. Cadê o Daniel? Exatamente. Aí você colocou alguém pra ir atrás dele. Daniel. Daniel derrubou o coração da tia Ju. Exatamente. Agora a gente vai falar do Daniel. Esse coraçãozinho que amoleceu pelo Daniel. O Daniel. E assim, aí quando nós fomos no bairro, algo que me deixou assim, nossa, impressionada, foi que eu conheci os irmãos do Daniel. Eles são em 5 irmãos e ninguém na escola. Nenhum deles na escola. O Daniel não é que ele tinha mudado de escola, ele estava fora da escola. Ele estava fora da escola. Nenhum deles estava. Lá a escola não existe escola pública igual aqui. Lá você paga para você estar na escola e é um valor até assim, pra gente seria o equivalente a R$5, gente, a cada 3 meses. E as famílias não têm condições. E aí, Jojo, quando você chega lá, você percebe que houve toda essa mudança, que foi mais mudança, você viu mudança estrutural também. Né? Você já viu que a Bloom conseguiu levar para lá, através dos projetos, levantar dinheiro, ter mais salas. Sim. E questão de carteiras também. Isso. Né? Hoje já vem um outro desafio também, tem mais salas construídas, a gente vai precisar de mais carteiras. Mais carteiras. Então o trabalho não para. Não para. Né? Então a gente está sempre em busca de aumentarmos, melhorarmos a parte física. Sim. E também a parte, né, de nutricional daquelas crianças. E é sobre isso que a gente vai falar agora, da parte nutricional, né, a parte que a gente vivenciou muito de perto ali. Sim. Que aquelas crianças, elas geralmente comem uma vez por dia. Uma vez por dia. Né, e a refeição que o projeto está servindo hoje para aquelas crianças. João, como é que é o coração da psicóloga? A hora que chega e lida com esse tipo de circunstância, né? E você sabe ali que não tem muito o que fazer, né? E aí você estava lá naquele momento em que uma criança reclamou de dor na barriga. Que ela não tinha comido. E aí, aos poucos, o médico foi lá conversando, e o veredito ali era que ela estava com fome. Isso. Né? E hoje o projeto, né, a Bloom, né, juntamente com a liderança do... Hoje a Bloom faz parte da liderança, exatamente. Foi algo que aconteceu agora nessa viagem. Isso é novidade, né? Bem recente isso. A Bloom agora faz parte da equipe administrativa, oficialmente, né? Oficialmente. Então está sendo feito, né, estão sendo boladas estratégias aí para melhorar definitivamente a PAPA, né? Isso, a PAPA que a gente serve para aquelas crianças. Né? Então, quando você... Vou voltar um pouquinho para falar do Daniel. Quando o Danielzinho chegou lá. O que o Daniel mexeu no seu coraçãozinho, Jô? O que teve de diferente no Daniel quando você ouviu na primeira vez e você falou assim, e esse menino
Uhum. Tem alguma coisa que mexeu comigo. Não dá pra explicar, né? É uma Não. coisa assim. Mas o que foi? Foi o jeito dele olhar, de conversar, de falar, ele sorriu, você brincou com ele? O que foi que te chamou mais atenção? Eu penso, assim, eu acredito muito em propósitos. Eu sempre falo sobre isso, que eu acredito muito que Deus ele tem um propósito com tudo mesmo. Nada foge daquilo que Deus ele tem para sua vida. Então, eu acredito que a minha ligação com Daniel foi uma ligação de propósito mesmo. Não foi algo assim que ele fez. Quando eu cheguei lá, eu sempre tive assim dificuldades nessa questão de eu vou escolher uma criança, porque são muitas crianças. Então você fica assim, como que eu vou escolher uma criança? Eu não vou fazer isso. Eu lembro que eu já fiquei assim, não tenho coragem. Muito desleal, né? É muito desleal, eu quero todos. Não tem como, eu não vou fazer isso. No entanto, eu não tive essa postura de me envolver mais com um do que com o outro, até mesmo com o Daniel, isso faz parte de mim, da minha postura. Uhum. Mesmo eu tendo tido essa afinidade com ele, eu tendo escolhido apadrinhar ele para que ele tenha oportunidade, eu busquei o tempo inteiro tratar eles da mesma forma para que os outros não se sentissem menos pelo fato de eu estar ali. Tem uma predileção. Isso, de ter uma predileção. Mas eu também tenho a questão da afinidade, né? Que eu acredito que foi mais uma questão de afinidade que eu tive assim com ele, uma identificação. Eu acredito muito que foi propósito mesmo de Deus que me fez olhar para ele e me identificar com ele. Não foi algo assim que ele fez ou algo que aconteceu. Foi Deus. Foi Deus. Verdade. Em resumo, foi algo assim, o Senhor que me fez olhar para ele, até porque o Senhor, ele conhece meu coração e ele sabia como que eu estava com relação a tudo isso, né? Mas, no entanto, lá em 2019, eu me identifiquei com ele, tudo, mas eu não tive essa postura assim de, eu escolhi ele, né? Foi mais agora, quando eu voltei dessa vez, que eu falei, não, eu quero ter algo mais específico com o Daniel, né? Não, eu quero acompanhar ele de perto, né? Eu quero ver como que vai ser a evolução dele. Lá atrás, o Paulo já havia nos informado que muitas crianças que a gente conheceu em 2019 não estavam no projeto, porque o projeto SER, ele não era configurado como uma escola. Isso foi uma luta, assim, até a gente conseguir, né, fazer com que se enquadrasse, seguir todas as exigências deles. Então as crianças eram matriculadas nas escolas. Era como se fosse um braço de uma escola, Isso. Mas não tinha essa classificação, Isso. Né? Então as crianças não eram matriculadas diretamente no projeto SER. Então muitas crianças não frequentavam o projeto nessa parte, tipo assim, de escola e tudo mais, porque a escola deles não remanejava, ou então porque lá acontece muito também dos pais não terem documento. Não ter, tipo assim, como eles não têm essa cultura de que escola é para todos, eles não vão muito atrás, assim, sabe? Então, assim, eu sabia que o Daniel não estava frequentando o projeto, mas quando eu cheguei lá dessa vez, eu falei, eu vou ir atrás do Daniel, porque eu quero muito que ele volte a participar, eu quero saber por quê, o que aconteceu com ele, porque eu tive esse despertar assim para ele lá daquela vez. E aí as pessoas começaram, foi o primeiro momento que eu chorei, foi no meu reencontro com o Daniel, porque eu senti muito assim que Deus, ele tinha um propósito, sabe, da minha vida com a vida dele. Né, e que era para eu olhar para ele de forma diferente, sabe? Foi um direcionamento mesmo assim, de Deus. Olha para ele de forma diferente. Você pode fazer algo que vai mudar, além de uma contribuição financeira, que é o que a gente fala muito aqui na associação, né? Que o nosso objetivo não é só uma contribuição financeira, mas é uma ligação entre o padrinho e uma criança, porque isso causa um impacto, faz diferença, uma diferença muito grande na vida daquelas crianças, né? O nosso primeiro contato lá, a Poli, ela tem esse olhar, né? Ela tem essa capacidade de pensar em detalhes, em querer fazer coisas muito diferentes, e nós fomos com muitas atividades para desenvolver com eles, e depois que nós viemos embora, o Paulo falou pra gente, o missionário, que nunca tinha passado uma equipe por lá que tinha investido em tempo com essas crianças. E o quanto aquilo causou um impacto na vida delas, que elas não esqueciam da gente, o quanto que aquilo foi significativo, né?
Então, isso só confirmou para a Poli que era naquele formato mesmo, isso é algo que partiu dela, né? É algo que Deus colocou na vida da Poli, como característica dela. E dessa vez a gente voltou com esse mesmo objetivo e fortaleceu mais ainda essa ideia de que eles precisam ter esse vínculo, até porque nós estamos vendo o desenvolvimento de crianças que lá em 2019 a Poli já se identificou com algumas crianças e apadrinhou essas crianças e ela acompanhava de perto. E essas crianças, nitidamente, você pôde comprovar, elas eram diferentes das outras. E essa, então, é uma das vantagens, né, quando a gente pensa na questão de apadrinhamento. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é o apadrinhamento para quem ainda não entendeu muito. Como funciona? O apadrinhamento foi uma modalidade que a associação escolheu para que a pessoa que ela quer contribuir com o projeto, ela consiga gerar um vínculo com essa criança, né? É claro que se você, eu quero fazer uma doação pontual para ajudar o projeto, ou então eu quero contribuir de outra forma, fica a critério da pessoa, né? Mas a gente tem essa possibilidade dentro do projeto para que você possa caminhar também com essa criança e ver o desenvolvimento dela, né? Hoje nós temos 3 modalidades para o apadrinhamento de criança, que é o integral, onde você vai proporcionar para essa criança a educação e a nutrição. E aí nós temos também as 2 outras modalidades que são parcial. Você pode escolher contribuir só para a parte nutricional ou só a parte educacional. E aí quando você vai para os jovens, nós temos a possibilidade de você proporcionar para que um jovem faça faculdade, também nós temos essa modalidade de apadrinhamento, e também tem a dos missionários, né, os mantenedores, porque o Projeto Ser, para quem não sabe, ele é localizado na base da Jocum. A Jocum é um projeto que desenvolve missionários, jovens com uma missão, e a Deise e o Paulo, que são os missionários que coordenam, né, o Projeto Ser hoje, eles são missionários da Jocum. Então, lá na base da Jocum tem alguns missionários que são envolvidos no Projeto Ser também. Então, assim, a gente dá esse acesso para quem quer conhecer, né, o Projeto Ser, ou quer conhecer os missionários, né, a gente faz essa ponte. Porque talvez muitos não saibam, mas os missionários que estão vinculados à Jocum, eles não recebem salário. Não, né? não recebem. Muito pelo contrário, até para eles morarem lá na base, eles pagam taxa, né, para que eles possam custear as despesas ali de habitação, mas faz parte, né, do projeto que os missionários, eles tenham os seus mantenedores. Então, quem vai trabalhar com isso? São as pessoas que se voluntariam, né, ajudando todo mês, as igrejas, né, pessoas, empresas, as pessoas que sentirem no coração o desejo de contribuir. Então, a Bloom faz essa ligação, né? Eu quero ajudar o missionário A, eu quero ajudar o missionário B. Né? Então, a Bloom faz essa ponte, né? Essa ponte, repassando, né, esse dinheiro para custear as despesas, né, e ajudar financeiramente, né, tanto os missionários, pode ser, a pessoa pode escolher, né, tipo assim, posso apontar isso para Joelma, que hoje está aqui no time cuidando dessa parte, né? Então, isso gera um vínculo. Isso. Né? Você, a partir do momento que você apadrinha, como a Joelma colocou aqui, ela apadrinhou o Daniel. Ela vai ter um contato mais próximo com o Daniel, né? Isso é favorecido através do apadrinhamento, porque você pode ter um contato com aquela criança e acompanhar realmente o desenvolvimento dela, como que ela está indo na escola. Hoje a tecnologia ajuda tanto, né? Isso, graças a Deus. Os vídeos, você poder, eventualmente, alguém te mandar um vídeo contando como está essa criança, como está indo na escola, né? Antigamente a gente tinha modalidade de cartas, né? Fica à vontade, né? Caso alguém queira hoje usufruir dessa possibilidade. Mas graças a Deus pela tecnologia que tem nos conectado, né? Tem ligado, favorecido, então, esse contato mesmo entre o padrinho e o apadrinhado, né? Então acho que é muito valoroso isso. E você colocou, João, a importância dessa criança se sentir acolhida, do bem que faz, né? Para essa criança. E agora, esse benefício para quem está contribuindo. Você, como psicóloga, acho que consegue falar um pouquinho disso para a gente também, né? Como que é esse sentimento de você poder ajudar, esse sentimento de você poder contribuir. Como que a gente pode pensar nesse sentido também, dos benefícios para a pessoa que está ajudando? Sim. Eu costumo dizer assim que é bem clichê aquele ditado que as pessoas usam, do tipo de que
quem dá o presente se sente melhor do que quem recebe o presente. O ato de presentear, ele causa na pessoa um sentimento bem melhor, né? Uma pessoa se sente bem em fazer tal ação. Então eu acredito muito que quando você se envolve em causas como essa, isso é benéfico até para você se tornar mais humano, porque quando você para de olhar só para si, né? Quando você consegue ter essa capacidade de olhar para o próximo e pensar no desenvolvimento do próximo além de si, isso vai, eu acredito que isso é algo muito divino, assim, sabe, Silvio? Vai muito além até mesmo da psicologia, até porque é uma ciência que quem criou todas as coisas foi o Senhor. Então eu acho que isso é algo muito divino, que o Senhor ele nos criou para sermos relacionais e para ter esse olhar de compaixão pelo outro. Isso vai fazer um sentido em nós como seres humanos, né? Então, quando você está envolvido em causas assim, você consegue descentralizar a si mesmo. Você tem a capacidade de olhar para o outro e pensar assim, nossa, eu posso fazer a diferença na vida da outra pessoa. Né? Com um gesto que muitas vezes eu tinha essa mentalidade, falar por mim, de que eu preciso de muito para eu fazer a diferença na vida de alguém, para eu conseguir ajudar alguém, porque eu acredito que isso faz parte da nossa natureza, né? Em alguns mais do que no outro, não é algo assim que está potencializado em todo mundo, mas eu acredito assim que quando você consegue assim criar esse vínculo com outra pessoa, que você consegue ter esse olhar assim para outra pessoa, isso vai causando em você seria uma sensação, você vai se tornando uma pessoa mais humana quando você se envolve em causas como essa. E você pensar que às vezes o seu pouco é muito para outra pessoa, né? Não é algo assim que eu vou precisar, sei lá, ganhar rios de dinheiro, que eu vou precisar acertar na loteria, algo desse tipo. Até porque nós estamos falando aqui num apadrinhamento parcial, que pode ser R$30. O nutricional é R$30, o educacional é R$50 e o integral é R$80. A gente não está falando de valores exorbitantes. Exorbitantes. Então é algo assim que cabe no orçamento, né, da maioria das pessoas, né, e é mais uma questão de você ter esse desejo mesmo, de você priorizar, de você ter responsabilidade também, né, porque a gente frisa muito isso, que você precisa ter responsabilidade porque você está lidando com uma vida, né? Então não é só uma questão financeira, né? É uma questão de expectativas que você vai gerar na vida daquela criança, né? Então você precisa entender o que é para você se envolver e vestir a camisa de fato. Exatamente. E Jô, uma pergunta que muita gente faz, né, que a gente ouve muito: por que a África? Por que África? Por quê? Né? É uma pergunta que vocês ouvem bastante? Muito! As pessoas falam, mas por que tem tanta gente aqui? Por que não ajudar os daqui? Sim. Por que os da África? Vamos explicar, então, por quê? Por quê? O porquê, né? Eu volto lá pro propósito, eu sou muito propósito, que eu acredito muito nisso, que Deus ele nos criou com propósitos. E a Bloom, ela surgiu a partir da vida da Polly, é algo que o Senhor colocou no coração dela, então já começa por aí, não foi algo assim que ela um dia acordou e decidiu que eu quero fazer algo por tal lugar. Não, foi algo que o Senhor colocou no coração dela para ela fazer, e ela junto com a Leila, que ela mesma conta esse testemunho, quando elas pensaram em ter algo como a Bloom, idealizaram as duas, né, vieram à mente o mesmo projeto, que é o Projeto Ser, que está localizado lá em Angola. Então, assim, vai perguntar para Deus, Deus não está de responder isso, porque é Ele quem nos direciona. Então, é lógico que a gente não está dizendo que aqui no Brasil não tem necessidade, e a gente apoia, sim, muitos projetos aqui no Brasil, não de forma direta como Projeto Ser, mas a Bloom se envolve com muitas causas aqui, só que o Senhor ele tem algo com a Bloom lá em Angola, lá na África. Então é por uma questão de propósito, não é uma questão de predileção, uma questão de achar que eles sofrem mais, apesar de eles terem uma vida mais escassa. Sim, isso é inegável. Todas as pessoas da equipe, isso foi algo assim que aconteceu com todo mundo. Chegou lá e ficou impactado, assim, nossa, eu não imaginava que existia algo
tão precário, né, como é isso que a gente vê aqui. Então, assim, apesar de tudo isso, a questão da África é por propósito, é por direcionamento do Senhor. O Senhor colocou no coração da Poli, como presidente da Associação Bloom, para estar olhando para aquela nação, assim como ele coloca no coração de outras pessoas, para estar olhando para o Brasil, para os Estados Unidos, para vários lugares diferentes. Então a gente tem que entender que primeiro Deus é soberano, né, gente? Que Ele que sabe de todas as coisas e que o propósito ele é algo singular. Não é algo que Deus vai... Pensou se todo mundo olhasse para o Brasil? Ou se todo mundo olhasse para a África, né? E Deus ele não é assim. Ele coloca no coração de cada um direcionamento e ele vai nos mostrando para onde a gente deve. Como você falou, graças a Deus, porque um dia alguém olhou para o Brasil. Né? Exatamente. Porque um dia alguém enxergou essa nação. Exatamente. Né? Assim como tem histórias, né, de muitos missionários americanos que construíram assim legados no Brasil que mudou a vida de muitas pessoas. Né? Então, se você for pesquisar, se você for tentar entender como funciona, né, a vida de um missionário, porque missão não é só aquele missionário que larga tudo e vai lá para a África ou para outro continente. Não, nós fazemos missões também, né? Através daquilo que Deus colocou no nosso coração que é para fazer. E fazer missão é desde, eu quero, igual nós falamos, né? A pessoa que emprestou a mala, ela participou dessa missão, né? Não é algo específico da Deise e do Paulo, que estão lá na África, vivendo o dia a dia, né? Não. A Bloom é uma missão, nós temos uma missão, nós como cristãos. Todos como parte de um corpo, de um corpo, que é Cristo. Então, assim, louvado seja Deus, né, por pessoas missionárias que um dia olhou para o Brasil, gente. E que quantos ainda olham, né? Se você for pesquisar, tem muitas pessoas que vêm de outras nações para cá. Né, contar o que aconteceu domingo mesmo, né? Eu estava em um restaurante e um angolano trabalhando no restaurante, e aí eu comecei a conversar com ele, me chamou a atenção que eu vi que ele tinha as características, quando ele começou a falar, eu falei, mas você é de onde? Português e agora? Português da Angola? E aí ele falou, e ele veio para o Brasil para fazer um curso de teologia, e ele trabalha com missões aqui no Brasil. Então, assim, da mesma forma que o Senhor nos direciona a olhar para lá, o Senhor traz pessoas de lá para cá. Então, não é sobre a gente. Eu falo sempre que o propósito de Deus não diz respeito de mim mesmo. Não é sobre a gente. Então, fazer missões na Angola não é porque, nossa, como nós somos boazinhos, né? Como nós somos maravilhosos. Não, gente, porque o Senhor direcionou mesmo. Ele nos fez olhar, porque se partir da nossa carne, a gente não faz nada dessas coisas. Tudo provém do Senhor. Então, a glória de tudo isso não é da Associação Bloom, não é da Joelma, não é da Poliane, não é de ninguém que está à frente disso aqui. Nós somos comissionados, né? Esse nosso entendimento, e nós estamos indo fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Né? Amém por isso. Amém. E, Jô, a gente fala dessa viagem missionária. Essa viagem é para qualquer um? Não. Para quem não é essa viagem, Jô? Olha, não é para quem tem a curiosidade só de conhecer outra nação, ou então para quem está querendo passear, fazer turismo. Essa não é a finalidade de forma alguma. E assim, até antes de ir, né, as pessoas que se posicionam e falam, eu quero ir para essa viagem, as lutas já começam aqui, gente, né? Então, assim, a pessoa ela tem que ter muita vontade, muita convicção, entender mesmo de Deus que é para ela estar lá, sabe? Acho que a vontade é o principal, né, a principal característica que a pessoa tem que ter, porque não é para qualquer um, e não por uma questão de a gente escolher, isso não tem nada a ver com a Associação Bloom. A gente não tem esse crivo, assim, de só vai quem for... Preencher certos requisitos. Isso, não existe requisitos da nossa parte. Os requisitos é da parte do Senhor, né? Então, hoje nós já temos algumas pessoas que se candidataram para participar da viagem de 2023, e os critérios é do Senhor, gente, não é nosso. A gente anota o nome, não, tudo bem, quando for
começar a organização, a gente entra em contato com você, só que já vai orando, já vai colocando diante de Deus, sabe? Ver se de fato é isso que o Senhor tem para você viver, se é isso que você quer viver, né? Porque não é algo fácil para você vivenciar. Você sabe, né? Você esteve com a gente. São pessoas que nos marcaram muito lá, né, Ju? Muito mesmo. Então, se porventura até tem algum das estavam lá, que estão nos acompanhando, né, os professores, né, os funcionários, gente, foi uma experiência, assim, incrível. Né, porque aquelas pessoas têm uma alegria que é contagiante. Sim. Eles têm um brilho, assim, que às vezes a gente não consegue explicar. É o Senhor. Não tem, assim, explicação de algo que o ser humano fez. Não tem como explicar, é algo assim que transcende. É algo que é só quem tem contato com eles mesmo para entender do que a gente está falando. É por isso que todo mundo fica impactado. É por isso que não volta ao normal, nunca mais. Tem muitas perguntas desse tipo, né? Muitas pessoas da equipe ficam perguntando: quando que a gente volta ao normal? Volta ao normal ou não volta? Você já deu um spoiler aqui. Não volta. Não volta. Que não volta ao normal? É porque, assim, quando uma mente ela expande, ela nunca mais volta ao seu tamanho. Né? O tamanho que ela era. Então, quando você tem um contato com algo nessa magnitude, a sua ótica muda. Sua ótica sobre a vida muda. A forma como você se enxergava, né, antes de ir, muda. Então, é impossível você conseguir continuar vivendo. É algo muito impactante, né? Aquela situação que você vê as pessoas vivendo. Então, é impossível você conseguir viver sem lembrar, sabe? Você teve acesso a coisas muito profundas. Então, assim, e é algo que eu sempre costumo dizer, às vezes a gente vai com a mentalidade de eu vou fazer, eu tenho muito a oferecer, porque eu tô levando, né? A gente vai com, né? Igual fomos dessa vez aí, quase 40 malas de doação, e a gente chega, né? O gás, tipo assim, nossa, nós vamos fazer e acontecer. E Deus, ele começa a quebrar nossas pernas logo ali no início, porque a gente entende que a gente não está indo só para levar, a gente recebe muito, muito mesmo, né, de Deus através da vida daquelas pessoas, e você entende que muitas vezes os seus valores estão em coisas que não têm valor, né, e que é muito além do que aquilo que a gente acredita ser, tipo assim, o importante, né, e a alegria deles é algo assim unânime, todo mundo se contagia, constante com aquela alegria. Eu nunca participei de um culto tão animado. É impossível depois você conseguir ir num culto na sua igreja local e você não ficar pensando assim, nossa, o povo aqui tá alimentado, dormiu bem, tem, né, uma vida super confortável e tá lá. Né? E o pessoal em Angola, gente, ai meu Deus do céu. Que culto! Que culto, né? E você vê que de fato é algo assim que eles querem glorificar o Senhor. Né? Eles buscam mesmo, eles têm esse anseio e o Senhor é o centro daquilo ali, né? Eu particularmente fico muito impactada com isso, sabe? Com a busca deles, o quanto que eles glorificam a Deus, o quanto que eles honram a Deus, assim, através da vida deles, né? E que eles entendem de forma assim que muitas vezes a gente não entende, talvez para a gente ter acesso a muita coisa, a gente não entende o que de fato é importante para o Senhor. Então a gente recebe muito de Deus, né? É um divisor de águas, assim, na vida de quem participa de uma viagem como essa, né? Então os desafios compensam. É por isso que a gente volta, a gente vem pro Brasil, a gente quer voltar. Porque é algo que é unânime, todo mundo fica assim, quando que dá pra... Eu descansei uma semana e falei, já tô pronta pra gente voltar, e a gente tem disposição para passar tudo de novo. Por isso que eu falo que é algo que vem do Senhor. Porque a nossa carne jamais ia desejar voltar para algo assim, né? Para tantas lutas, tantas dificuldades. É algo do Senhor, né? O que a gente busca, assim, é que o nome do Senhor seja exaltado, o nome do Senhor seja glorificado através disso. Que não seja somente mais um projeto social, sabe? Que não seja somente mais uma associação, que seja algo com propósito. Né? A Bloom, ela tem propósito, não é algo assim de só para fazer alguma coisa para se sentir melhor, né? Porque entra dentro até do que você pontuou sobre como você se sente quando você faz algo,
né? Eu acredito que quando você faz algo só para você se sentir melhor, é algo vazio. Sim. É algo que parte de você. Agora, quando você faz algo entendendo que é um propósito do Senhor, que é um direcionamento dele, e que faz parte do que ele sonhou para sua vida, aí é diferente. Obrigada, então, Jo, pela oportunidade, né, desse bate-papo. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue abençoando a associação. Aqui embaixo eu vou deixar para vocês os dados da Associação Bloom, os contatos, né, das redes sociais. Se você sentir no seu coração o desejo de contribuir, como nós falamos, não precisa de muito. Com R$80 você pode apadrinhar integralmente uma criança. Isso. Com R$30 você apadrinha a parte da alimentação. E com R$50 você apadrinha a parte educacional. Né? Então, você pode entrar em contato, dar sua contribuição mensal. Né? E com certeza você vai ajudar a mudar a vida de uma criança, de uma família. Né? E assim a gente começa mudando de uma sociedade, talvez a realidade de uma nação. Né, que precisa conhecer de Cristo, uma nação que precisa realmente entender, né, do amor de Deus. Então, muito obrigada pela sua companhia. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, se inscreva para ficar por dentro aqui de outras conversas que nós teremos por aqui. E mais uma vez, muito obrigada, João, pela sua participação. Sil, pela oportunidade, viu? E deixa o seu like aqui também se você gostou da nossa conversa. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau!